Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia no primeiro ano A. Neste mês, não faremos a típica atividade avaliativa, né? Por conta do planejamento, que para que vocês possam compreender melhor, ainda teria que ter essa videoaula de hoje, tá bom? Mas eu tenho uma outra proposta, além da videoaula, que a gente vai saber mais adiante, tá bom, gente? Então vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, foi colocado para leitura o capítulo 2 sobre a vida em sociedade, os desafios e perspectiva dessa vivência em sociedade, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver a explicação desse capítulo e desde já eu peço que você tenha caderno e caneta em mãos para fazer as devidas anotações, porque no final vai ter um questionáriozinho para vocês resolverem de acordo com o que vocês aprenderam na leitura e também na complementação com essa videoaula, tá bom? Então vamos lá. Essa imagem, ela abre o capítulo 2, né? Veja aí que tem uma grande concentração de pessoas na cidade de Hong Kong e eu tenho uma movimentação, diversas pessoas se cruzando. Como é essa vida em sociedade? Quais são os nossos desafios? Quais são as nossas perspectivas, nossos objetivos? Então, as ciências sociais, elas vêm fazer essa investigação dessa movimentação dessa vida em sociedade. Para isso, a gente vai ver as motivações e estratégias empregadas no estudo da ciência contemporânea. A gente também vai estudar, compreender que as ciências sociais, elas vêm mostrar para a gente, enquanto estudante, como cidadão, que os fenômenos como desigualdade econômica e social não são naturais, eles são estudáveis, precisam ser explicados para que a gente possa ter argumentos, possa refletir sobre essas questões. A gente vai ver também um pouquinho sobre a dominação social e vai aprimorar nossa capacidade de investigar, de indagar e refletir, porque vocês sabem, um dos principais objetivos da sociologia, junto com a filosofia, é esse papel de fazer com que a gente investigue, que a gente indague, que a gente reflita, que a gente tenha argumentos cabíveis para discutir as questões sociais. Vamos lá, gente. Para início de conversa, vimos no capítulo que todos nós que vivemos em sociedade interagimos de alguma forma, no trabalho, na escola, não é isso? E durante essa interação a gente está inserido num meio de muitas informações que vêm através da rádio, através das conversas paralelas, através dos noticiários e tantos outros meios de comunicação. É uma quantidade tão grande de informações que não nos dizem e não nos dizem respeito. Pode nos interessar ou não nos interessar, mas a gente está ali ouvindo, está observando, absorvendo as coisas. Então, lá no livro de vocês diz, estamos imersos em mudanças que afetam nossos atos, costumes, modos de pensar, estilos de vida, visão de mundo, forma de se organizar a vida coletiva. Então, muitas vezes, mesmo que a gente tenha um pensamento, uma convicção, esse monte de informação, essa vivência, essa troca de informações faz com que a gente mude os nossos costumes, os nossos hábitos, aquilo que a gente já tem costume de fazer. E vejo aqui um exemplo na tirinha da Mafalda, quando ele diz assim, despacha-te, Felipe, não quero perder o noticiário com certeza, dizem qualquer coisa de Mariné e das fotografias de Marte. Isso a Mafalda diz. Depois o outro vai dizer, vida em Marte, não te surpreenda que haja vida noutros planetas. Bombardearam intensamente o Vietnã do Norte. Genebra não chega a acordo sobre o desarmamento nuclear. Jordânia, novo tiroteio com tropas israelitas. Aí a Mafalda termina dizendo, o que me surpreende é que haja vida neste planeta. Então veja que aqui é um exemplo do que a gente acabou de falar, pessoal. A quantidade de informações que nós estamos absorvendo a todo momento. No noticiário começa a falar sobre a vida em Marte, depois vai falar sobre o bombardeamento, sobre o desarmamento nuclear. Então, são muitas informações que a gente está absorvendo a todo momento. Então, o que significa viver em sociedade? Se a gente está estudando sociologia, o que significa viver em sociedade?
Qual é o objetivo das ciências sociais? Primeira coisa que a gente tem que compreender é que a gente vive em grupos sociais. A gente tem laços porque a gente compartilha o idioma, a mesma cultura. A gente tem relações pessoais, relações de trabalho. A gente vive uma vida a todo momento influenciado pela sociedade, pelos indivíduos. Lembra da teoria de Emile Durkheim? Fato social, as pessoas são influenciadas pela coletividade. Lembra do uso da farda escolar? Então, os primeiros teóricos eles foram construindo as suas teorias de acordo com as observações que viam em sociedade. O Edgar Morin, um autor, ele vai dizer que o ser humano define antes de tudo como o quê? Uma trindade, que é indivíduo que vive em sociedade, uma espécie. O indivíduo é um termo dessa trindade, cada um desses termos contém outros, ou seja, uma grande relação, porque a gente é um indivíduo, mas a gente não vive sem estar imerso nesses grupos sociais, compartilhando de ideias, de costumes, de culturas. E, pessoal, entrando num contexto aqui que a gente já falou lá no início dos nossos estudos de sociologia, lá no século XX, profundas transformações ocorreram na sociedade no modo de viver, que foram influenciando o surgimento da sociologia, porque as mudanças nos fatores culturais, políticos e econômicos e religiosos interviu na sociedade. Por quê? Até aquele momento, se via a dominação dos reis, das monarquias, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, todas elas. E isso foi mudando, né? Grupos de pessoas se reuniam, manifestavam, buscavam por direitos. Então, os estudos científicos eles vão ser baseados nisso, num questionamento, numa indagação, numa reflexão para explicar que nem tudo que acontece em sociedade deve ser considerado algo natural. Olha aqui um outro exemplo dessas mudanças em sociedade, quando diz assim, Paulo de Selfie, lembra quando a gente tinha que pedir às outras pessoas para tirar nossas fotos e aquilo acabava virando amizade? Veja aqui que ele vem fazer uma comparação das mudanças no uso da fotografia ao longo do tempo. E todas essas mudanças influenciam na desigualdade, no surgimento de novas características da sociedade, de como que o ser humano se comporta, de como que os grupos sociais se comportam. E isso é objeto de estudo da sociologia, das ciências sociais. E, mais uma vez, relembrando aqui o conceito de sociedade que a gente já viu também em algumas atividades, que a sociedade ela é uma teia de relações sociais que são voluntárias, contratuais, que envolve comunicação, consenso diferente entre indivíduos e grupos sociais. É aquilo que a gente já falou. Sociedade é uma relação entre indivíduos, cada um com as suas diferenças, cada um com o seu modo de ser, que envolve o quê? Comunicação. Por isso que ele vai estabelecer que os componentes fundamentais da vida em sociedade é o quê? As relações sociais, a comunicação e a interação. Por isso que vocês vão ver sempre muito esses mapazinhos na sociologia. Muitas pessoas, muitos grupos interligados, porque a gente vive o quê? Em sociedade, imerso num grupo de pessoas, de costumes, de diferenças. Continuando aqui, para a gente observar e compreender alguns termos também relacionados a esses estudos das ciências sociais, é que nós, seres humanos, formamos unidades o quê? Sociais. A gente vive como família, a gente tem o nosso grupo na igreja, a gente tem o nosso grupo de trabalho. Cada um desses grupos tem as suas necessidades de abrigar-se, de comer, de vestir, de dormir seguro. Também somos o quê? Seres gregários. É um conceitozinho da sociologia para nos chamar de seres gregários. Por quê? Porque a gente vive em agrupamento, estabelecendo relações, e também a gente tem interação social, porque essas relações, essas interações, elas podem ser o quê? Harmoniosas ou conflituosas. Por isso que a sociologia ela vai estudar. Vocês sabem que a gente está no século XXI, mas ainda existe muita guerra entre os países, muito desentendimento político, econômico. Então veja que mesmo a gente vivendo num agrupamento, sendo o fenômeno da sociabilidade,
a gente vive uma interação que pode ser harmoniosa ou conflituosa. Essas são características da vida em sociedade. Continuando a falar dessas relações sociais, a gente define como características a natureza abrangente e subjetiva, aproxima os indivíduos e grupos na realidade imediata, processo de acontecimentos históricos e suas ações individualizadas. Veja que tudo que vem acontecendo ao longo do tempo na sociedade, isso vai influenciar no modo de agir das pessoas, que é a forma subjetiva, né? No modo de agir da coletividade. A gente viu diversas teorias que falavam como que as pessoas eram influenciadas pela vida em sociedade ou até mesmo pelo individualismo. Tudo isso é objeto de estudo da sociologia. Ela vai tentar compreender essas relações entre indivíduos e grupos ao longo do tempo e falar do plano de igualdade, que é o que as ciências sociais elas defendem muito, uma busca pela igualdade, das relações de poder, porque essa capacidade de conseguir algo, de condicionar a vontade de alguém, de dirigir, ela vai gerar muitas questões que as ciências sociais vai estudar, a desigualdade econômica, a desigualdade sociais, as diferenças de classes. Então veja, pessoal, que está tudo interligado, tudo que tem a ver com esse indivíduo, com esse grupo social, com essa vida coletiva, a sociologia vai tentar compreender, porque isso vai gerar, né, esses contextos históricos, essas influências, vai gerar muitas questões que a sociologia, as ciências sociais, que a antropologia, a ciência política vai estudar, compreender, para nos ajudar a refletir sobre essas questões. Vocês já sabem que a sociologia lá no século XXI, aliás, no século XIX, fruto de intensas mudanças sociais, políticas e econômicas. Por quê? Porque as pessoas deixavam o meio rural, rumo às cidades, e isso aumentava a procura de emprego, a mudança no modo de viver, e esse processo de urbanização que vocês sabem, a partir do momento quando muitas pessoas migram para a cidade, eu vou ter crises de fome, de desigualdade, de epidemias, de longa jornada de trabalho, e tudo isso vai desencadear revoltas e mobilizações populares que vai fazer com que as ciências sociais estejam de olho nessas mudanças, nessas crises, para nos explicar onde que está o problema, onde que está a solução. E, pessoal, para finalizar os nossos slides, vocês têm que compreender uma coisa. As ciências sociais, elas começaram com uma visão naturalista, que a fome, a pobreza, as mobilizações eram consideradas algo que natural, que não deveriam ser estudados de forma científica. E mais tarde, vocês vão ver, quando as ciências sociais surgem, lá no século XIX, que os cientistas eles vão mudar essa visão, né? Eles vão mudar essa visão, romper para o quê? Mostrar, nos fazer compreender que a vida em sociedade ela tem que ser estudada para que os governantes possam compreender onde se desencadeiam os problemas sociais e buscar soluções para essa melhoria na vida em sociedade. Lembra do Karl Marx? O Karl Marx estudou o capitalismo, ele desenvolveu muitos estudos e lembra que ele era um sociólogo, um teórico que não só escreveu, que não só estudou, mas ele se mobilizou para tentar mudar a questão da desigualdade econômica. Então, gente, esse é o conteúdo que a gente estudou durante o mês de novembro, né? A vida em sociedade. Quais são as nossas perspectivas de vida em sociedade? As comunicações, as interações que a gente vive a todo momento, no trabalho, na escola. Quais são os nossos desafios em sociedade? É tentar compreender essas mudanças, essas influências que a gente sofre e que a nossa vida em sociedade, querendo ou não, ela nos influencia ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de viver, de se agrupar, de viver de forma individual também. Então, para finalizar o nosso conteúdo do mês, eu deixo para vocês um questionário de 4 questões.
que está errado, sobre o que eu acabei de explicar, sobre o que vocês já leram, o que vocês compreenderam. Então, vocês vão copiar essas questões no caderno, vocês vão respondê-las e me enviar até o dia 30, copiado e respondido de caneta no caderno, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre essa vida em sociedade, o que motiva as ciências sociais a estudar essas mudanças, esses aspectos sociais, tá bom? Até mais!